Neste vídeo, falaremos um pouco sobre os vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. Eles são parasitas conhecidos por causar doenças no homem, porém não parasitam apenas células humanas. Esses organismos podem infectar qualquer ser vivo. São muito pequenos e não possuem células. Podemos dizer que são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem se reproduzir dentro de uma célula. Os vírus são formados por cápsulas proteicas chamadas de capsídio, que envolvem o ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA. O conjunto do capsídio com o ácido nucleico chama-se nucleocapsídio. Alguns vírus apresentam ainda uma proteção lipídica externa, o envelope viral, derivado de membranas da célula hospedeira. No capsídio e no envelope há proteínas ligantes que se ligam aos receptores da célula que será infectada. Os vírus multiplicam-se e, em seguida, podem romper as células infectadas para a liberação de novas estruturas, caracterizando o ciclo lítico. Ou podem manter-se ligadas à célula, caracterizando o ciclo lisogênico. Vejamos agora algumas das piores pandemias da história. A peste negra. A peste negra ocorreu nos anos de 1346 a 1353. Acometeu toda a região da Europa, África e Ásia, tirando a vida de cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Essa peste viajou de um continente a outro em pulgas de ratos que viviam nos navios mercantes. Essas pulgas eram vetores de bactérias e transmitiam a doença através da picada. Outra forma de contágio era o contato com excrementos de roedores infectados. A doença causava febre e grandes tumorações purulentas sob a pele. A vestimenta usada pelos médicos para se protegerem ao examinar os pacientes é bastante conhecida hoje em dia. Uma roupa que cobria dos pés à cabeça, uma máscara com forma de bico de pássaro e uma vara para afastar os doentes. Hoje em dia, esta doença é tratável com penicilina. Gripe espanhola. Ocorreu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Foi uma mutação do vírus influenza que passou das aves para os humanos. Os sintomas eram similares ao de gripe, e apesar do nome, os primeiros casos registrados foram nos Estados Unidos. Acredita-se que, por conta da Primeira Guerra Mundial, grande parte dos países censuravam as notícias da gripe letal para não assustar os soldados. Porém, a Espanha, por não participar da guerra, tinha liberdade para falar da doença. A gripe espanhola alastrou-se pelo mundo em 3 ondas, sendo a segunda a mais contagiosa e mortal. Por ser uma doença nova, a medicina não tinha conhecimento suficiente para agir corretamente, então focavam em aliviar o sofrimento dos pacientes. Medidas emergenciais foram tomadas, como improvisação de hospitais e leitos, isolamento social, entre outros. A quarentena em alguns lugares teve sucesso, uma vez que determinados países não foram atingidos pela segunda onda. Até hoje, algumas questões ficam sem explicação, como, por exemplo, por que a doença era mais mortal em jovens de 20 a 30 anos? Poucas drogas terapêuticas mostram-se eficazes no combate a vírus. O melhor combate é a prevenção.